Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Hoje estaremos estudando o livro de Juízes, o primeiro de algumas mensagens sobre o livro de Juízes, onde estaremos verificando quais as evidências do Espírito Santo, ou de que forma o Espírito Santo trabalhou no livro de Juízes. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes propriamente dito, no capítulo de número 3, e versículo 10 e 11. Juízes no capítulo de número 3, no versículo 10 e 11, que diz: Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Quem foi ele? Otoniel. Ele foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Nós vamos entender, meus amados, que o povo de Israel era um povo inconstante. Ora buscava Deus, ora se afastava de Deus. E quando Israel, quando nós nos afastamos de Deus, muitas vezes é porque estamos dando oportunidade para o pecado entrar nas nossas vidas. E o pecado em si, ele é bom, ele é prazeroso. O que não é bom são as consequências do pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte está falando não só da morte física, a separação da parte imaterial, alma e espírito do nosso corpo. Está falando, sobretudo, da separação do homem de Deus. Nós nascemos sobre a consequência do pecado, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Adão pecou, então todos nasceram sobre a consequência do pecado. Porém, Gênesis 3,15 nos fala que um homem que veio da semente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Jesus veio da semente de Maria, e através de Jesus nós temos a oportunidade de reatar a nossa aliança com Cristo. E Israel, que era um povo que buscou a Deus através de homens exemplares como Abraão, como Isaac, como Jacó, agora estava longe de Deus. Se você for observar no versículo 7 desse mesmo capítulo que nós lemos, vai nos revelar que Israel tinha se esquecido de Deus. O que foi que Israel fez? Ele pecou. E o pecado de Israel naquele momento foi ter se encurvado diante de outros deuses, como o caso deles que se encurvaram diante da deusa Azerá. E o que aconteceu? Deus não gostou dessa atitude de Israel. E o pecado de Israel trouxe consequências. E qual foi a consequência? Eles se tornaram escravos de um povo, diz a palavra do Senhor. E ele deixou que Cushan-Risataim, é um nome até um pouco difícil de pronunciar, mas que aquele rei que pertencia à Mesopotâmia viesse conquistar Israel. Eles se tornaram escravos da Mesopotâmia. Então, o povo de Israel foi dominado durante 8 anos. A atitude que o homem comete em relação ao pecado traz consequências. Deus, ele mostra para o homem que ele precisa se arrepender. Até porque Deus é o dono de todas as coisas. Vá lá para Salmo 24, versículo 1, e você vai entender quem é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus e precisamos viver perto de Deus. E quando o pecado bater nas nossas portas, nós precisamos entrar com arrependimento. E quem que nos convence do pecado, da justiça e dos juízes, ou do juízo? Conforme diz João 16, versículo 8, o Espírito Santo. E ele usou um homem chamado Otoniel. Otoniel foi levantado por Deus, porque o Deus que permitiu com que Israel fosse entregue à Mesopotâmia foi o mesmo Deus que deu um escape, que deu uma alternativa. Então, quando o homem decide pecar, a consequência dele vem,
Mas Deus, ele é misericordioso, ele dá muitas oportunidades para o homem se arrepender. E não foi diferente de Israel. Deus levantou Otoniel, diz a palavra do Senhor, um homem que veio de uma família que buscava Deus. Como que eu sei disso? É só observar aqui no versículo 9. Ele foi o filho de Kenaz, que foi o irmão mais novo de Caleb. Um dos únicos homens que entrou na terra prometida. Quem foi que entrou na terra prometida? Josué e Caleb, como nós já temos estudado. Este homem que vinha buscando a Deus foi o homem que Deus levantou para dar uma segunda chance para Israel. Quando nós pecamos, quando nós estamos longe de Deus, Deus sempre levanta alguém. Pode ser um vídeo, pode ser uma pessoa que está do nosso lado, para nos incentivar a buscar a Deus novamente, até porque o homem jamais é completo longe de Deus. Existe, alguém já falou, um vazio existencial que somente Deus pode preencher. E nós vamos observar que Deus dá uma chance para Israel. Quantas chances nós temos de Deus se nós levantamos hoje com saúde, se nós temos a oportunidade de falar, de ver, de ouvir, é porque Deus está nos dando uma oportunidade, não para continuarmos pecando e se afastando de Deus, mas que nós venhamos a buscar a Deus com o dia de hoje, com o momento que se chama agora. E foi isso que Deus fez quando levantou Otoniel. E uma das características de Otoniel está no versículo 10, que nós queremos enfatizar. A palavra do Senhor diz que ele não foi guiado pelas suas próprias emoções. A palavra do Senhor diz que ele não foi guiado pela vontade dos outros homens ou de algum homem especificamente. A palavra de Deus diz que ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Aqui que vemos a atuação. Deus guiou Otoniel. E Otoniel, ele foi para a guerra. Nós vamos declarar guerra contra a Mesopotâmia, e o Deus que deu vitória ao povo de Israel no passado dará vitória a vocês. Otoniel disse aquele povo. Podemos contextualizar e entender melhor como que estava inserido aquele povo. E o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Não foi as estratégias de guerra de Otoniel. Não foi a força física, não foi o dinheiro que ele poderia ter para investir na guerra, mas foi Deus que guiou ele. Ou seja, o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o homem que é guiado por Deus, esse homem tem vitória. E é isso que nós vemos através de Otoniel. Precisamos ouvir a Deus através da sua palavra. E o começo de tudo é estar perto de Deus. Como que está a nossa vida com Deus? Será se estamos perto ou estamos longe? Se estamos longe, precisamos nos voltar, porque Deus sempre nos dá uma chance. No caso do povo de Israel, a oportunidade estava através de um homem, Otoniel. E eles foram para a guerra. Eles foram lutar contra aquele povo que queria escravizar Israel. A nossa guerra não é física. Nós não precisamos nos degladiar. Nós não precisamos declarar guerra contra ninguém. A nossa guerra é contra o pecado. A nossa guerra é contra o homem dentro de nós, que muitas vezes quer voltar às velhas práticas. O homem que já devia ter morrido há muito tempo e muitas vezes quer ressurgir. E Deus quer que nós venhamos declarar guerra contra essas duas pessoas. Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Segundo, contra o mundo que se levanta contra Deus. E terceiro, contra o próprio inimigo que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que essa é a grande diferença entre nós e o povo de Israel. O povo de Israel se declarou guerra contra a Mesopotâmia, inimigos físicos. Nós declaramos guerra contra inimigos espirituais. A nossa natureza pecaminosa, o mundo e o próprio inimigo que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós vemos que quando o homem é guiado por Deus, quando ele declara guerra contra aqueles que querem afastá-lo de Deus, ou contra aquilo que o afasta de Deus, ele tem bom êxito. É isso que nós vamos observar aqui no versículo 11, porque Otoniel viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. É isso que o homem procura. Quando ele luta desenfreadamente atrás de recursos materiais, financeiros, quando ele luta
sem parar, às vezes de forma frenética, por mais conhecimento, por mais reconhecimento. É isso que no fundo o homem busca: a paz. Mas a paz não está em nada palpável. A paz não está naquilo que o dinheiro pode comprar. A paz está em um homem chamado Jesus, que está no céu, mas que deixou o Espírito Santo para que possamos hoje ter a paz. A paz que excede todo entendimento humano. A paz em meio a conflitos. A paz em meio a guerras. Dentro de nós, a paz em meio a tantas desilusões na vida. Porque quando temos a Cristo, não significa que sempre vamos vencer. Não significa que sempre vamos conquistar. Mas significa que ao passar por dificuldade, teremos paz. E é isso que Deus quer proporcionar. Então que possamos aprender com o povo de Israel. Se afastou de Deus, mas Deus deu uma chance. E eles souberam aproveitar essa chance. Deus levantou um homem guiado pelo Espírito Santo, chamado Otoniel. Otoniel teve sabedoria de Deus para confrontar quem estava contra Israel, que eram os mesopotâmios. E com isso tiveram êxito, porque Deus estava com ele. O êxito não está em nada que possamos fazer. O êxito está em estar com Deus. O êxito está quando a gente dá lugar para Deus e obtiveram êxito e obtiveram paz. Pense nisso. O que é que tem tirado a tua paz? Eu quero te dizer, Jesus traz de volta a paz. Jesus traz de volta a alegria. E tudo vai depender se você se coloca verdadeiramente para Ele, se você se entrega verdadeiramente a Ele. E o Espírito Santo que estava com Otoniel é o mesmo Espírito que está bem aí do teu lado. É o mesmo Espírito que está falando contigo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Escolha hoje estar perto dele. Escolha hoje fazer essa vontade. Com certeza o teu coração terá a verdadeira paz. Fique com essa palavra. E que o Senhor Jesus continue te abençoando hoje e sempre.